Muito bem, então, nesse momento então, a gente vai iniciar o estudo um pouquinho mais aprofundado do WCF. A gente já viu como construir aplicações. Agora nós vamos entrar em alguns detalhes de implementação que o framework fornece. Tá, ok? E a gente vai iniciar então esse estudo um pouquinho mais aprofundado pelo tratamento de erros, né? O tratamento de erros que a gente vai ver aqui são os tratamentos que devem ser executados no lado do servidor, tá? Pois o tratamento que ocorre no cliente deve ser manipulado, tratado pela própria aplicação cliente, tá, ok? Quando a gente fala de exceções em WCF, nós temos basicamente 4 tipos. Nós temos o Invalid Configuration, que se refere a exceções que ocorrem ou falhas que ocorrem por configuração do serviço. Tá, ok? Esse tipo de falha a gente já viu e, na verdade, a gente viu na lição anterior quando eu tentei remover o endpoint de aplicação do meu serviço, e no momento que eu fui subir o serviço, né, colocar ele no ar, a gente já recebeu a mensagem dizendo que não havia endpoint de aplicação configurado ou alguma coisa parecida com isso, né? Então ali a gente já teve um erro de configuração inválida. Esse erro aqui não tem tratamento, na verdade isso aí tem que ser tomado providências pelo próprio desenvolvedor, porque esse erro ocorre antes mesmo do serviço entrar no ar, né? Nós temos também erros de comunicação. Então, esse erro ocorre quando não é possível estabelecer a comunicação com o serviço, tá? Então, por exemplo, o serviço está no ar, ele subiu, no entanto, tem um firewall que está impedindo a comunicação com o serviço, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter um erro de comunicação. Também esse erro a gente não trata, porque esse é um erro que normalmente é de infraestrutura, entendeu? Então, o próprio administrador do servidor ou o próprio desenvolvedor tem que identificar o porquê que o serviço dele está soltando essas mensagens de erro de comunicação. Nós temos as falhas em serviço, as falhas do serviço. Esses sim são erros que a gente vai analisar durante essa aula, e referem-se a erros no processamento, as famosas exceções que vão ocorrer durante o processamento da operação. Tá, okay? Então a gente vai se concentrar aqui. E nós temos também os Proxial Channel Exceptions, né? Que ocorrem quando o estado do proxy ou do canal não permitem a comunicação com o serviço. Esse erro a gente também não vai tratar por agrupar aqueles problemas de infraestrutura ou de própria programação, tá, ok? O próprio desenvolvedor fechou, não instanciou ou fechou o canal, né, de comunicação com o serviço. Então, nesse caso, o serviço não vai estar mais disponível, né, não vai estar mais acessível, vai dar um erro de canal, entendeu? Esse Proxial Channel Exceptions ele vai ocorrer depois que o serviço já está no ar, ok? Então, quando ocorre o Proxial Channel Exception, significa o quê? Que a configuração do serviço estava ok porque o serviço subiu. Significa o quê? Que conseguiu se estabelecer uma comunicação inicial com o serviço, porque o serviço foi instanciado. Só que durante a chamada da operação, ou depois da chamada, em algum determinado momento, o canal não ficou disponível. E aí, ou o proxy não ficou disponível. E aí dá essa mensagem. Tá, ok? Mas esses 3 erros que eu falei anteriormente, né? Configuração inválida, communication error e proxial channel, depois que o serviço está no ar e está funcionando, são mais difíceis de ocorrer, né? A não ser que tenha sido feito, a não ser que ocorram por falha do desenvolvedor. Normalmente o que vai ocorrer são falhas de serviço. Essas são as mais comuns e são essas que nós vamos analisar.
Muito bem, eu estou falando aqui de falha e de exceção de forma intercambiável. Eu estava falando assim dessa forma até agora, né? Mas quando a gente está no ambiente ou falando de serviços, web services e assim por diante, essa arquitetura, né, orientada a serviços, falhas e exceções têm conceitos diferentes, tá? Por quê? Porque exceções, elas são dependentes de plataforma ou tecnologia. O que significa isso? Um sistema escrito em Java não consegue tratar uma exceção de um sistema escrito em C#, em VB.NET, por exemplo. Então, a exceção que ocorrer em um sistema escrito em C#.NET não é tratada por um sistema escrito em Java. O que faz com que as exceções induzam ou forcem a pessoa a ter um código mais acoplado, ou seja, uma interdependência maior entre as aplicações. Além do mais, as exceptions carregam informações que expõem detalhes de implementação, né? Como, por exemplo, a própria stack trace. Tá? Então, esse tipo de informação, na maioria dos casos, o usuário não precisa conhecer, mesmo porque ele não vai nem saber o que ele vai fazer com esse tipo de informação. Essa informação não vai dizer nada para o usuário. Tá, okay? No entanto, apesar de não dizer nada para o usuário, ela expõe muito da implementação do sistema. Então, esse tipo de informação ela deve se restringir ou deve ser passada apenas para quem possa interessar, ou seja, os desenvolvedores da aplicação, os administradores do serviço, da rede e assim por diante. E aí entra o conceito de falhas. Né? Isso aí é um conceito que já faz parte da tecnologia de web services e, na verdade, são mecanismos ou elementos que são transmitidos via envelope SOAP do servidor para o cliente e que transportam informações dos erros que ocorrem no servidor. Tá, ok? Então, na verdade, a gente não vai utilizar, a gente vai converter as nossas exceptions, sempre que possível, em falhas. Tá, ok? Quais os tipos de falhas que a gente tem disponível? Né? Quando a gente implementa um web service com WCF, nós temos basicamente dois tipos de falhas. Né? Nós temos a falha genérica, que seria a fault exception, e nós temos uma falha mais detalhada, que é a fault exceptions, onde a gente seta um tipo. Né? Nesse tipo, a gente pode passar detalhes da exceção que ocorreu no servidor. Então, a gente pode passar uma informação mais detalhada, tá, ok? E nós vamos ver os dois tipos na prática. Além desses dois tipos, a gente ainda tem um terceiro componente para o tratamento de erros, que é o iError Handler. E, na verdade, aqui a gente vai fazer uma primeira extensão do framework, né? Não sei se você lembra, mas logo lá no início, nas primeiras aulas, eu falei que o WCF é altamente extensível. E aqui é um dos pontos que a gente faz a extensão. A gente vai então tratar, vai customizar o tratamento de falhas que ocorrerem no nosso sistema. O que é permitido fazer nesse tratamento de falhas? Né? Nós podemos, por exemplo, suprimir as falhas. Né? Então ocorre um erro, uma exceção, a gente simplesmente não envia para o cliente, ou a gente substitui essa exceção por uma falha, ou senão a gente substitui essa falha por um outro tipo de falha. A gente pode também logar esse erro. Nós podemos logar esse erro em arquivo, nós podemos logar esse erro em banco de dados, nós podemos, se quiséssemos, chamar uma outra aplicação e assim por diante. Tá, ok? Então, com essa interface a gente pode estender o comportamento do WCF para fazer inúmeros outros tratamentos para os erros que ocorrem. Muito bem, na sequência então a gente já vai para a parte prática em cima daquele exemplo mesmo que a gente já vem trabalhando, e aí nós vamos adicionar o tratamento de erros, né? Vamos então abrir o nosso projeto WCF Service P1 e a gente vai executar ele aqui para ver que está tudo ok, né? Aí retorna o Miguel com o ID e o sobrenome, tá ok?
A gente vai forçar o primeiro erro. Nós vamos forçar o primeiro erro. Tem que ser um erro que ocorra no serviço, né? Então aqui está a minha classe de serviço. E aqui eu vou setar um nulo aqui. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Se a string for vazia, se a string for branco, ou melhor, se for nulo ou vazia, nós vamos jogar uma exceção, tá ok? Muito bem. Então, se a string for nulo ou vazia, a gente vai jogar uma exceção. Vamos executar para ver o que vai ocorrer. Primeiro eu vou mandar um termo para ver se está tudo ok. Muito bem, agora eu vou mandar a string vazia. Então, esse erro aqui, na verdade, ele já está... É um auxiliar do próprio Visual Studio. Eu vou pular isso aqui porque eu quero ver lá no meu cliente. Isso aqui não é o que o cliente vai ver, tá? O que o cliente vai ver vai ser o erro que vai chegar para ele aqui. Vamos continuar a execução. Opa. Deixe-me ver aqui. Na verdade, o sistema ele meio que se perdeu, né? Vamos fazer a execução por aqui, quer ver? Vamos direto lá no... Vamos executar diretamente por aqui, né? Opa. Primeiro eu tenho que colocar o host no ar. Ok. E depois eu tenho que colocar o meu cliente no ar. Muito bem. Vamos lá então. Mandar vazio. Então, ok. Esse aqui, na verdade, é o erro que o cliente vai ver. Ele simplesmente diz que ocorreu um erro no serviço, né, na aplicação, e aqui ele me dá uns detalhes, né? Observe que isso aqui, na verdade, não está transmitindo nada, né? Simplesmente ele vai me dizer assim, ó, o servidor não conseguiu processar a requisição por um erro interno. Então aqui até me diz como eu posso tratar. Primeira coisa então que nós vamos fazer é, deixa eu ver se está até escrito aqui. Ele já fala do service debug. Esse aqui é o primeiro que nós vamos fazer, tá? Vamos adicionar o service debug. Eu já vou até enviar isso aqui para o desktop para facilitar. Para a gente ver como é que fica, então eu já vou adicionar a configuração no host relativa ao Service Debug. O que é esse Service Debug? Esse Service Debug vai ser mais um behavior que a gente vai adicionar ao serviço. Tá ok? Então veja só, Service Debug. Nós vamos aqui incluir os detalhes da exceção nas falhas, tá? Então aqui nós já vamos ter um erro
mais detalhado, tá? Tá aqui o serviço no ar. Vamos chamar de novo. Olha só. Então, o primeiro tratamento de erro já está melhor. Houve uma exceção que não foi tratada, ele já avisa isso no cliente. E dá outras mensagens, porém ele já me manda o texto que eu escrevi lá no servidor, né? Nome inválido. Que está aqui no meu serviço. Tá ok? Então ele já manda. E aqui então a gente tem toda a pilha, né? Tá certo? Muito bem. Agora vamos tratar esse erro, tá? A gente vai no cliente. Então, se der uma exceção, eu vou mostrar a mensagem que veio. E vamos ver se vai vir uma... Vou jogar também a Stack 3. Muito bem. Muito bem, agora adicionei um tratamento de exceção. Vamos fazer o teste por aqui mesmo. Vou executar. Forcei um erro. O erro jogou. E aqui está então o erro que aconteceu lá no meu serviço. Tá ok? Observe que ainda não estou tratando esse erro lá no serviço. Então, mas ele já veio a mensagem, né? Nome inválido. Muito bem. Então, adicionando esse elemento aqui no nosso arquivo de configuração do host, a gente já vai ter um tratamento de exceção. Mas esse tratamento de exceção ele é muito básico, né? Agora a gente já parte para um segundo nível de tratamento de exceção, né? Que são a conversão de exceções em falhas. Tá ok? Muito bem. Então, como é que nós vamos fazer isso? A gente vai, então, comentar isso aqui. Isso aqui a gente deixaria apenas durante o desenvolvimento da aplicação. Tá ok? E agora a gente vai transformar uma exceção em falha. De que maneira? Nós vamos, então, no serviço, adicionar aqui nosso bloco try catch. E nós vamos jogar aqui, então, a nossa falha.
Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou criar agora a nossa... Eu já vou usar a falha específica, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui. No nosso serviço, eu vou criar uma falha. Uma classe chamada falha detalhe. Tá ok? Essa falha detalhe ela vai ter um datetime. Vai ter também uma mensagem. E vai ter também datetime, mensagem, e vai ter stack trace, por exemplo. Na verdade, stack trace não vamos mandar para o cliente, né? Vai ter apenas a mensagem. Muito bem. Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou querer mandar para o meu cliente esta falha detalhe. Tá ok? Vou mandar para o meu cliente essa falha detalhe. Ou seja, eu vou querer dar mais informações ou detalhar melhor para o cliente o erro que aconteceu. Então, o que a gente vai fazer? Definir uma falha detalhe. Nós vamos lá no nosso serviço. Tá certo? A gente vai no serviço. E vai definir, vai ter que alterar o contrato. Tá ok? De que maneira que a gente vai fazer esse detalhamento? A gente vai adicionar aqui mais uma anotação, que vai ser fault contract. E aqui nesse fault contract a gente vai especificar qual que é a classe que vai ser o detalhe da nossa exceção. Tá certo? Então aqui está, especifiquei. Muito bem. No meu serviço, por sua vez, então aqui eu vou fazer o tratamento da exceção. Então aqui ele vai jogar essa exceção, nome inválido, no serviço. Eu vou converter essa exceção aqui. Né? Vou capturar a exceção e vou fazer a conversão. Eu vou então declarar aqui minha falha detalhe. Tá certo? Você tá a data. Você tá a mensagem. E aqui eu vou passar uma informação a mais, né? Aqui no caso aqui eu vou pegar a própria exception.message, que é aquela nome inválido, e vou adicionar o seguinte. Nome inválido. Não pode ser branco ou nulo. Tá ok? Então vou passar esse detalhamento. E no final, a gente vai então instanciar uma fault exception do tipo falha detalhe. E já vamos passar como parâmetro essa minha falha detalhe. Tá ok? E vou jogar. Então, veja só, eu estou fazendo a conversão dessa exceção para a minha falha e vou jogar para o meu cliente. Tá ok? Para que eu jogue para o cliente, eu vou precisar, inicialmente, mapear novamente, atualizar o serviço, tá? No cliente. A gente fecha aqui. Vamos instanciar o nosso host.
aqui no meu cliente eu vou atualizar minha referência. Observe que eu estou atualizando a referência no cliente. No meu cliente, eu vou então... Agora, posso continuar capturando a exception, mas aqui eu vou adicionar um outro bloco catch, onde eu vou capturar a minha fault exception falha detalhe. Muito bem, e a gente vai mostrar aqui então o seguinte. Falha.data falha.mensagem. Não, na verdade aqui está errado. O que aqui vai ser? Não é essa data não, tá? Porque essa data é a data falha.detalhe.data. E aí sim, falha.detalhe.mensagem. Ou seja, dentro da minha fault exception eu estou chamando o detalhe dela. Tá ok? Vamos compilar. E aí eu vou executar. Opa, deu um erro aqui na hora que eu fui subir o serviço porque ele já estava no ar, né? Muito bem, agora a gente vai subir o serviço, instanciar, aplicação, e aí nós vamos então ter um detalhamento da nossa mensagem de erro, observe, né? Nome inválido não pode ser branco ou nulo, tá ok? Muito bem, então a gente viu até agora como é que a gente... como é que nós podemos fazer para o tratamento de exceções, né, para passar mais mensagens mais detalhadas para o nosso cliente. Tá ok? Muito bem, por fim, então, nós vamos ver agora como usar a interface Error Handler. E para isso, então, nós vamos precisar criar inicialmente uma classe que vai ser a classe que vai controlar esses erros, né? E também vamos precisar criar uma classe que vai adicionar um comportamento ao nosso sistema, tá ok? Vai adicionar mais um comportamento ao nosso sistema. Então nós vamos primeiro começar criando essa classe que vai controlar os erros, tá ok? E na sequência a gente vai criar o comportamento e vai adicionar esse comportamento ao serviço. Tá? Então a gente vai primeiro criar a nossa classe que controla as falhas, e essa classe vai implementar a interface Error Handler. A Error Handler. Aqui é o seguinte, se eu quisesse logar, gravar alguma coisa no banco, eu utilizaria esse método aqui. O handle error, ele é executado depois que a aplicação, o servidor já retornou a resposta para o cliente, tá ok? Ou seja, ele é muito útil para a gente fazer log no servidor. Eu não vou mexer nisso agora, mas se eu quisesse fazer um log, gravar um arquivo e assim por diante, eu colocaria aqui. Esse daqui, o provide fault, é o que é executado no momento em que o erro ocorre. E é nesse que a gente vai mexer.
Tá, ok? Então, se eu receber uma exceção que já é uma fault exception, tá, ok? Se eu receber uma exceção que já é uma fault exception, eu simplesmente vou retornar essa fault exception. Ou melhor, simplesmente eu vou sair desse método, tá? Não vou fazer nada. No entanto, se for uma exceção, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova fault exception. E vou passar a mensagem que veio de erro. Tá, ok? Vou setar essa falha. E vou criar uma mensagem que vai ser transmitida para o próprio serviço. Tá, ok? Vai ser transmitido, desculpa, para o próprio cliente. Tá, ok? Muito bem. Então vou prover uma falta. Se esse erro for uma falha, eu já vou retornar. Se não, vou criar uma falha e essa falha é que eu vou transmitir para o cliente com a mensagem de erro. Tá certo? Muito bem. Então criei meu controlador de falha. Preciso criar agora o meu comportamento. Onde é que está o comportamento? E nós vamos aqui então, como é um comportamento, tem que estender. Aqui então já é uma customização do WCF, né? Tem que estender outra, melhor dizendo, a interface iService Behavior. E quando eu estender ela vai me pedir para implementar alguns métodos. Na verdade eu só vou fornecer implementação para um deles. Os outros dois a gente não vai trabalhar, que são relativos à validação e adição de binding, parâmetros de binding. Nós vamos nesse aqui, Apply Dispatch Behavior. E aí a gente vai, então, implementar esse tratamento. Então veja só que eu estou adicionando aos manipuladores de erro minha classe controlador falha, né? Ou seja, que vai fazer esse tratamento aqui, né? Muito bem. Feito isso, eu ainda preciso fazer mais um item que é a configuração desse tratamento, tá ok? Então, para eu adicionar esse novo comportamento que eu criei aqui, né, falha behavior, nós vamos lá no nosso host. Antes de abrir o host, então eu vou então aqui
host.description.behaviors, né? Observe que já está esperando, né? Um service behavior. Eu vou adicionar aqui então nosso nosso falha behavior, tá ok? Então, toda vez que ocorrer um erro, a partir de agora, vai cair no nosso controlador de falha que vai fazer esse tratamento aqui. Muito bem. Vamos fazer um teste então com isso aí. E na verdade eu vou então suprimir. Na verdade eu vou fazer o tratamento aqui, né? Vamos executar. Opa, tem um erro. Ok. Vamos colocar o serviço no ar, atualizar o nosso cliente. Atualizado. Nós vamos mexer aqui no nosso form. No cliente eu vou adicionar mais um botão e mais uma caixa de texto. E esse aqui a gente vai usar para operação matemática, tá ok? Função que leva ao quadrado. Nós vamos aqui vamos implementar então, vamos copiar para facilitar. Muito bem, agora aqui é o seguinte. Vamos elevar então ao quadrado, né? Passando o valor que está lá na nossa caixa de texto. Muito bem. E aí eu jogo o resultado na própria caixa de texto. Muito bem. Por enquanto aqui não vai ocorrer erro nenhum, né? Eu vou forçar um erro também. Aqui na nossa função quadrado. Se for zero, ele vai jogar uma exceção. Valor inválido, tá ok? Muito bem, então vamos executar aqui para dar uma compilada. Ativar o nosso cliente agora. Aqui então tem uma mensagem de erro detalhada. E aqui... Opa! Input string... Ah, tá. Ele já deu erro na entrada. Na verdade, aqui eu tenho que... Peraí. Aqui eu tenho que mandar pelo menos um zero, né? Então vamos ver o erro agora. Então observe que no primeiro caso eu tenho um erro com detalhamento, no segundo eu tenho um erro, uma falha que o meu servidor jogou simples, né? Já utilizando o controlador de falha. Obviamente que eu poderia adicionar inúmeros processamentos aqui para tratar e jogar uma mensagem melhor para o meu cliente, tá ok? Mas para efeito do treinamento, isso aqui já é o suficiente. Dessa forma, eu vou encerrar essa parte aqui de tratamento de exceção e na sequência a gente já continua com outras práticas, tá? Mas aqui a gente viu
vamos dizer assim, o principal do que a gente utiliza para fazer o tratamento de exceção utilizando o WCF, né? As características mais importantes.